Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 24 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Flagrante exclusivo. Câmeras de vigilância gravam o homem que destrói vidraças de um restaurante no Vale do Taquari. Ele usou um martelo e quebrou 11 janelas. Segundo a polícia, uma atitude para intimidar a ex-companheira que trabalha no local. Polêmica na proteção às mulheres. A Lei Maria da Penha pode sofrer alteração. O projeto de um deputado federal pretende criar um núcleo de conciliação. Vítima e agressor frente a frente na justiça. Será que pode dar certo? Estiagem em 2020, a seca já castiga o Rio dos Sinos. O nível da água baixou tanto que é possível atravessar a pé de uma margem a outra em São Leopoldo. Por enquanto, a prefeitura afirma que não existe risco de desabastecimento na cidade. E no seu município, na sua região, como a seca transforma a paisagem? Mande as imagens pra gente pelo nosso Facebook. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E o segunda edição de hoje começa com uma imagem exclusiva. Vocês lembram daquele ataque de fúria em Lajeado? O homem que descumpriu medida protetiva e quebrou a marteladas as vidraças do restaurante onde a ex-companheira trabalha. As câmeras de segurança gravaram tudo. E o mais grave é que esse foi o terceiro ataque do agressor no mesmo local. A reportagem é de Glauco Paza. É o assunto que circula em todas as ruas de Lajeado. Eu tentaria procurar ajuda e para resolver essa situação, né? Porque eu acho que nenhuma mulher merece passar por isso, né? É uma barbaridade, né? O homem de 57 anos que ameaçou invadir um restaurante com o carro e que em outra oportunidade tocou fogo. E mais recentemente quebrou quase todos os vidros do estabelecimento. O motivo seria ciúmes da ex-namorada que trabalha no local. O que ela relatou é que eles têm tido problemas, né, depois de uma situação que aconteceu, que ele manifestou um ciúme muito exacerbado. A gente tem que garantir que ela possa ter segurança, né, através dos mecanismos do Estado. E agora a gente está colhendo todas as diligências que a gente pode, que a gente consegue com relação a isso, para a gente tomar uma providência o mais rápido possível. As imagens das câmeras de segurança mostram a última ação dele, usando um martelo. Quebrou 11 vidros das janelas, um prejuízo de quase R$2.000. Hoje, várias testemunhas foram ouvidas aqui na Delegacia da Mulher. A vítima, de 61 anos, também. Ela confirmou que terminou um namoro de 7 anos e que as agressões aconteceram, inclusive, na casa dela, apesar da medida protetiva contra o homem. E o pior é saber que este não é um fato isolado. Pode ter outro, ali na esquina. Eu tinha, mas passou a minha. A senhora sofreu isso aí? Sofreu muito. A senhora procurou ajuda na polícia? Procurei ajuda na polícia e no fim eu abandonei ele, deixei tudo fora. Fui atrás da minha vida e achei a pessoa que eu precisava. Ficou indignado com essa história? Daqui a pouquinho ainda tem mais. Um projeto polêmico que envolve a Lei Maria da Penha. Deputado federal propõe que haja audiências de conciliação entre a vítima e o agressor. O que você acha disso? Os detalhes ainda nesta edição. É justamente sobre esse projeto que eu peço a sua atenção. A reportagem que a Giza Guerra fez, daqui a pouquinho a gente vai trazer ela completa falando dessa polêmica. Olha, eu sinceramente não acredito em conciliação, em acordo de paz entre pessoas tão diferentes. Verdade que existem um sentimento nessa relação, mas na maioria das vezes é de ódio, é de posse, é de propriedade, é de ciúmes, como no caso aí de Lajeado. Do mais forte contra quem não tem como se defender. Quem já humilhou, partiu para a violência física, psicológica e, em muitos casos, tentou o feminicídio, tem que pagar pelo crime. Receber tratamento adequado na forma da lei. Colocar esperança nessa relação, mesmo que seja uma amizade futura, é colocar em risco a vida de quem já escapou da morte
pelo menos uma vez. A gente vai continuar falando disso, falando dessa questão toda de proteção e de um caso concreto que, infelizmente, não deu tempo do Estado proteger. Um homem que matou a ex-mulher com golpes de faca foi encontrado morto em Nova Petrópolis. Crime que aconteceu na segunda-feira. Quem traz os detalhes, a Giza Guerra, na redação. Boa noite, Giza. Boa noite, Emali. Boa noite a todos. Exatamente. De acordo com os investigadores da Polícia Civil, esse homem, então, teria se matado após fazer, então, um crime que cometeu contra a esposa, ex-companheira Rosane Marlise Birk Grotti, de 37 anos. Dirceu matou a ex-mulher enquanto ela ia ao trabalho. Ele forçou uma parada do veículo em que ela estava, quebrou os vidros com uma marreta e logo depois a atingiu, então, com golpes de faca. Uma história lamentável, Emali, que aconteceu já no começo de 2020, um ano que a gente vem, infelizmente, registrando aí uma série de feminicídios e a gente segue atento a tudo isso que está acontecendo. A média de quase 1 a cada 2 dias, né, Giza? É muito, muito grave, realmente. Agora a gente muda um pouquinho de assunto contigo para falar de um caso que, pelo desfecho, a gente pode até dizer que foi engraçado, né? É a história de um argentino um tanto quanto esquecido, né, Giza? Que aconteceu de novo, uma mulher, uma argentina, foi esquecida em um posto de combustíveis. Onde é que aconteceu isso, Giza? Na região norte aí do estado. Olha, Emali, é uma história que realmente a gente até dá risada no final das contas, mas eu imagino o desespero dessa mulher quando saiu do banheiro e não encontrou mais o carro em que ela viajava. Isso aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta das 4h30 da manhã. Esse automóvel, então, com placas da Argentina, parou num posto que fica às margens da BR-285, na cidade de Entre Ijuís. Uma das ocupantes desceu, então, para ir até o banheiro. Normal, né? A gente chega no banheiro, no posto, aliás, procurando logo um banheiro. Quando ela voltou, então, e foi procurar os familiares, foi que ela percebeu que tinha sido deixada no local. A gente tem as imagens rodando agora e veja só no detalhe. O veículo foi interceptado, então, pela Polícia Rodoviária Federal, 1 hora depois que um funcionário do posto avisou os agentes que essa mulher, essa argentina, estava no posto à procura dos familiares. Sim. Olha, Emali, a gente fala assim que tudo bem, parece piadinha, teve até uma história com sogra, né, do genro esquecer a sogra, mas 1 hora de viagem e não perceber que a mulher, né, a companheira de viagem não estava dentro do carro. Não, e o destaque lá, Giza, ela acena com a mão, como quem diz, volta para me buscar, me espera, né? Exatamente. Agora, foi a primeira vez? Não foi. Emali, é o 5º caso de esquecimento, entre aspas, vamos colocar assim, sim, de uma mulher em um posto de combustíveis aqui no Rio Grande do Sul, pelos argentinos. Pelos argentinos. Tá certo, Giza. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo. A média é 1 por ano, gente. 5 anos, 5 casos. O assunto agora é sério. O incêndio da Boate Kiss completa 7 anos na próxima segunda-feira. E para marcar a data e chamar a atenção para o cuidado com a saúde mental, sobreviventes da tragédia criaram uma campanha dentro do Janeiro Branco, inclusive com uma exposição lá no sul do estado. Não dá nem 10 minutos da gente ficar no lugar e a gente ter que ir embora por eu ficar com medo de que alguma coisa fosse acontecer. Eu ficava em casa e eu tinha medo de morrer, de ficar sozinha, tanto que eu nem estava bem e eu ia trabalhar junto com meu namorado para não ficar em casa sozinha. Foi na fé e na família que Angélica se apegou para retomar a rotina depois daquela madrugada de 27 de janeiro. A ideia de revelar os traumas causados pela tragédia, que vão além das marcas visíveis no corpo, foi da Kellen. Eu posso dizer que nós temos a resiliência, né, a aceitação todos os dias, porque superar uma tragédia desse nível é muito difícil. As fotos mostram as cicatrizes da tragédia na vida de 6 sobreviventes. Elas estão em exposição nos corredores do Hospital Escola, da Universidade Federal de Pelotas, onde Kellen trabalha. Foi neste estúdio fotográfico em Santa Maria que a ideia foi revertida em cliques. Os sobreviventes receberam a ajuda de um fotógrafo e um editor de fotos. A dupla fez um trabalho voluntário em apoio à campanha do Janeiro Branco. Fizemos tudo, tanto expressões de rosto, algumas mostrando mais a alegria deles em si, por estarem vivos, né, que nasceram de novo, né, e outras mostrando mais as marcas. Os sobreviventes também gravaram vídeos com depoimentos. O material é divulgado nas redes sociais. As páginas e perfis foram criados pelo André,
que conta com a ajuda de outros profissionais da comunicação. Em 2014, criei uma página no Facebook, que é a Quis Que Não Se Repita, para dar voz para essas pessoas, que a gente quer fazer um material impresso com ele para levar para instituições, né, que, enfim, de psicologia, de tratamento de queimaduras e afins. A Melissa coordenou o apoio psicossocial às famílias e sobreviventes da tragédia. Segundo ela, essa ajuda pode vir de qualquer pessoa. E é fundamental. Quando temos psicólogos, de alguma forma esses profissionais têm uma capacidade maior de amparar a dor das pessoas. Mas isso pode ser feito por qualquer pessoa. Quem na família está dando conta de poder amparar os outros familiares. E é assim, a partir das experiências de cada um, que o grupo quer chamar a atenção para o cuidado que todos devemos ter com a nossa saúde mental. É preciso realmente superar. Olha, na semana que vem, a gente permanece falando da Boate Kiss, dos desdobramentos e especialmente do Janeiro Branco aqui no nosso estado, essa campanha tão importante de conscientização. A gente volta a falar agora de violência doméstica. O projeto de lei federal vem causando polêmica na Lei Maria da Penha. Isso porque a proposta cria a possibilidade de o juiz encaminhar as partes, agressor e vítima, para um núcleo de conciliação e resolução de conflitos. Imaginem sofrer uma violência e, ao invés de ver o agressor ser punido, você ter que ficar frente a frente com ele em uma audiência de conciliação. Essa é a proposta do projeto de lei apresentado pelo deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso. Propomos essa suspensão temporária do processo, desde que cumpra alguns requisitos como a indenização por danos morais e materiais, cumprimento de medidas protetivas e afastamento de proximidade da vítima, que haja a participação em programa de reeducação. Aí sim, vai haver a suspensão temporária do processo, que só pode existir naqueles crimes de pena igual ou menor a 1 ano, como, por exemplo, o crime de ameaça. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em setembro de 2006 para proteger as mulheres de violências físicas, psicológicas, sexuais e de crimes contra a honra. No entendimento do deputado, o Brasil tem uma cultura de punição que não contribui para a diminuição dos casos de agressões. Por isso, ele sugere usar a justiça restaurativa e suspender o condicional do processo. Dessa forma, esperamos vencer a impunidade, vencer a burocracia e garantir a proteção à vida da mulher. Segundo o mapa da violência contra a mulher, 42% dos casos de agressões domésticas no ano de 2018 apresentaram parentes como principais suspeitos. Para a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, o projeto de lei, se aprovado, além de retroceder as conquistas da Lei Maria da Penha, ainda pode provocar novos traumas à vítima diante do agressor. É extremamente difícil para a mulher fazer uma ocorrência, fazer um boletim de ocorrência contra este agressor. Quem dirá, então, se ela tiver ainda que ser compelida a ficar frente a frente com ele, conciliando ou até a própria suspensão condicional do processo. Isso só vai, ao contrário, gerar ainda mais impunidade e banalizar ainda mais essas situações que não são só de violência ou abusivas, mas são criminosas. Conforme a Polícia Civil, 60% das mulheres que decidem retirar a queixa contra o agressor retornam em até 2 meses para fazer um novo registro. Por isso, a preocupação com a proposta de audiências de conciliação, onde o casal voltaria a conviver e novas agressões poderiam acontecer. Quando ela retorna, quando ela reconcilia, geralmente essas violências elas só progridem. Elas não vão diminuir, esse agressor ele não vai mudar, muito menos se não tiver qualquer tipo de sanção ou de responsabilização criminal. A tendência é que essa violência se torne cada vez mais grave. Em janeiro de 2019, o Rio Grande do Sul teve 3 casos de feminicídios, quando a mulher é morta pelo agressor. Neste ano, só nos primeiros 21 dias de janeiro já foram 6 mortes. Nenhuma delas tinha medida protetiva. Sempre que ele estiver oferecendo um risco para essa mulher, ele pode ser preso preventivamente, independentemente do cumprimento depois da pena por aquele delito que ele cometeu. O projeto de lei está em fase final de tramitação, mas ainda será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição, Justiça e Cidadania.
Olha, Giza Guerra, eu tô fechado na opinião da delegada Tatiana Bastos. É um retrocesso, né, no meu entendimento, essa proposta de lei do deputado federal. Queria te ouvir como mulher, como também jornalista experiente na cobertura desses casos. Sobre esse fato, Giza. Olha, Chemali, a gente voltaria a suavizar crimes, né? Fazer com que o agressor pagasse apenas cestas básicas, fizesse aí algum tipo de serviço comunitário e ficaria, entre aspas, tudo bem, tudo normal. O que o deputado chama atenção é justamente que os números de violência contra a mulher seguem aumentando. Sim, seguem aumentando justamente porque essa rede de apoio que as mulheres encontram hoje, a partir da sanção da Lei Maria da Penha, permite que elas criem coragem e consigam ser retiradas do convívio do agressor para um lugar seguro. Que bom que a gente tem, que bom entre aspas, mas que bom que essa realidade vem vindo à tona e a gente conhece mais a situação das agressões às mulheres no Brasil. E a gente sabe que elas ocorrem, né, Chemali, de norte a sul, sem distinção de cor, classe social ou raça. Especialmente porque essa proposta é perigosa, porque se ela passar, ela aproxima a questão e pode arranhar até a questão da justiça restaurativa, que é positiva para crimes de roubo, de tráfico, arrependimento do criminoso para essas outras ações criminosas. A justiça restaurativa, ela tem um ganho, ela tem, né, uma evolução. Agora, para questões emocionais de posse, de ciúme, né, de possessividade, de não aceitar o fim do relacionamento, o buraco é bem mais embaixo, né, Giza? Exatamente. As audiências de conciliação são muito bem-vindas, especialmente na vara da família. Exato. Agora, Chemali, imagine você passar por uma agressão, ser posto frente a frente com esse agressor que só num olhar, só num movimento vai te intimidar. De que maneira você vai ficar à vontade justamente para expor o que está sentindo ou o medo que está sentindo? Sem falar ainda que muitos desses casos envolvem crianças e a gente sabe que muitas vezes essas agressões acabam acontecendo também na frente dos filhos. É um ciclo muito vicioso, né, Chemali? Exatamente. Obrigado, Giza. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo aí, direto da redação. Agora a gente troca um pouco de assunto, né? Muda o polo para falar de praia. Você aí, sabia que a população de Capão da Canoa chega a aumentar 10 vezes nos finais de semana de veraneio? Por isso, é importante reforçar a segurança no litoral e a tecnologia é uma grande aliada, né, lá em Capão da Canoa. Solta aí. Se você olhar para cima, vai ver que Capão da Canoa está cheia de equipamentos assim. Além dessa, tem outras. São câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura Municipal, 220 no total. A segurança é feita em parceria com a Brigada Militar. Todas estas câmeras são monitoradas aqui no Gabinete de Gestão Integrada. Pelo menos um agente da Prefeitura e um policial militar ficam de olho nas imagens 24 horas por dia. Quando identificam algo suspeito, imediatamente já avisam as equipes na rua. Roubos a pedestres que nós poderíamos ter já a partir do Natal e Réveillon, teve uma queda brusca em termos de número. Algumas câmeras, como na rodoviária, fazem reconhecimento facial. Na principal entrada de Capão, um equipamento lê as placas dos automóveis e emite um alerta se o veículo for furtado, roubado ou estiver envolvido em alguma ocorrência. Segundo a polícia, 10 motoristas já foram presos em flagrante por causa dos alertas. O sistema foi inaugurado em junho de 2019. Turistas e moradores aprovam. Sempre é uma segurança a mais, né? E a gente está se sentindo bem seguro na praia. Você aí que nos acompanha, já percebeu como tem feito dias quentes aqui no nosso verão? Claro que sim, né? E para refrescar, só mesmo com muita água, não é? E aí que temos que estar em alerta. Chuvas escassas, calor constante, essa combinação tem causado uma forte estiagem no estado. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. Por isso, a Corsã está chamando a atenção de todos para o consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Então, não deixe a torneira aberta enquanto lava a louça ou a roupa. Evite banhos longos e procure se ensaboar com um chuveiro desligado. Economizando juntos, nós preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Para saber mais dicas de economia de água,
Baixe o aplicativo H2 Hoje da Corsan. Seja responsável, faça a sua parte. Hora de falar de futebol. O Internacional venceu o Juventude na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida em Caxias do Sul marcou a estreia de Eduardo Cudê como treinador do Colorado. Em campo, outro estreante decidiu. Depois do pênalti cometido por Genilson, Thiago Galhardo cobrou e garantiu os 3 pontos para o Inter. O que mais gostei foi da atitude. Time compacto, intenso, solidário para recuperar a bola. A rodada ainda teve empate entre São José e Esportivo por 1-1. E em São Leopoldo, o Aimoré venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. A segunda rodada do Gauchão tem todos os jogos no domingo. Destaque para a Inter e Pelotas, no Beira-Rio. E o Grêmio contra o Brasil de Pelotas, no estádio Boca do Lobo. O nosso dever aqui é treinar e jogar, procurar fazer o melhor dentro de campo para trazer alegrias para o nosso torcedor, para o clube e, consequentemente, para a gente e para a nossa família. Ainda hoje, aqui no segunda edição, o nível do Rio dos Sinos baixa tanto que é possível enxergar blocos de areia. A gente volta já já. Você viu que a seca é a marca desse verão, infelizmente, para os produtores. E agora mais um impacto dessa estiagem. Dessa vez no Rio dos Sinos. Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível da água estava em 83 centímetros. Dá para enxergar a outra margem e atravessar a pé, gente. Solta aí. O nível do rio baixou tanto que já é possível atravessar de uma margem à outra a pé em São Leopoldo. A Prefeitura havia afirmado ainda em dezembro que não há risco de racionamento para os mais de 213 mil moradores da cidade. Hoje, a direção do Serviço Municipal de Água e Esgotos confirmou que não há possibilidade de faltar água no município. Até 50 centímetros nós ainda vamos estar captando água. É só se secar o nosso querido Rio dos Sinos, que nós não está na nossa hipótese nesse momento. Precisa sim uma boa chuva, né, de 30, 40, 50 milímetros para o nosso rio se recuperar e restabelecer todo o processo de abastecimento. A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos atinge 32 municípios, entre eles Novo Hamburgo. De acordo com a Comusa, os serviços de água e esgoto, a cidade também segue sem risco de desabastecimento. Nesta sexta, o nível do rio estava em 2,35 metros, o que é considerado normal para esta época do ano. E aí, na sua região, qual a consequência da falta de chuva? Nos mande as imagens, nos mostre através do Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. A partir da semana que vem, a gente aguarda as imagens, enfim, todas as fotos de todas as regiões do nosso estado. É a marca desse verão, como eu disse antes, infelizmente, para os produtores aqui do nosso estado. E já tem gente preparando o churrasco, preparando as malas para pegar a estrada, todo mundo buscando um grande final de semana, uns para a serra, outros para o litoral, cada um com a sua programação. Mas o que o pessoal quer saber, antes de pegar a estrada, Giza Guerra, como é que ficam as temperaturas, a previsão do tempo, minha amiga? Está na turma dos que estão planejando a folga ou plantão, Chamali? Planejando a folga, graças a Deus. Boa notícia, então, porque é uma massa de ar seco que predomina sobre o Rio Grande do Sul e isso vai manter o tempo aberto com o predomínio do sol, mas a gente chama a atenção para uma questão das temperaturas lá nos aparados da serra, nos campos de cima da serra, que amanhã de manhã pode começar o dia com frio, temperaturas aí mínimas variando de 10 a até 5 graus nos pontos mais altos. Mas a predominância é do tempo seco e a gente acompanha todos os detalhes agora no mapa. A gente tem informações de que em Novo Hamburgo, sábado começa aí com 17 graus e a máxima chega aos 33. Para quem vai para a praia, lá em Torres, os termômetros variam entre 20 e 26 graus.
Já no domingo, o tempo se mantém seco e com sol, só que aumenta a nebulosidade, especialmente no litoral norte. Aqui na capital, o calor gradativamente ganha força e o sábado já vai ter uma sensação maior de abafamento, que se intensifica, então, principalmente na tarde de domingo, quando a máxima pode chegar aos 36 graus. Calorão, Chemali, bem na hora de voltar da praia, olha só. Exatamente, é a previsão de bom tempo para o final de semana, né? Vamos dar uma olhada, Gisa, como é que está aqui do alto do Morro Santa Teresa? Temos imagens aí ao vivo de Porto Alegre. Um início de noite bastante tranquilo na nossa cidade, imagem bastante bonita aqui da usina do gasômetro, né, Gisa? A gente percebe um pouquinho de nebulosidade, né, Chemali? Mas amanhã e durante todo o dia o tempo fica muito aproveitável. E a previsão em cima de toda essa questão do comportamento do tempo, segundo a concessionária que administra a Freeway, é de 90 mil carros entre hoje e amanhã em direção às praias, né? Muita gente também, né, Gisa? Exatamente. Vale lembrar que o tempo bom continua durante todo o final de semana, ou seja, não precisa ter pressa para chegar na praia. Todo mundo com muito cuidado na viagem, né? Sabe que final de semana passado eu peguei em congestionamento ali entre Glorinha e Santo Antônio da Patrulha e depois fluiu. Só que na semana passada eram 120 mil veículos a expectativa. Agora um pouquinho menos, eu acho que hoje a previsão é de uma estrada um pouco mais tranquila, né? E na hora de voltar para casa, vem tranquilo, né? Depois de ter aproveitado, curtido aí um final de semana, nada melhor do que chegar em casa com segurança. Exatamente isso. Boa noite para ti, um ótimo final de semana, até segunda. Até segunda. Até segunda, gente. E o SBT Rio Grande segunda edição fica por aqui, antes com imagens ao vivo de Tramandaí, onde agora faz 23 graus lá no nosso litoral. Uma ótima noite de sexta-feira, um grande final de semana e na segunda-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau!